Esse ataque da seleção. E o que vocês eu fariam? Acho que, então, eu não consigo ver o Savinho. Nossa, o Savinho é muito mais jogador que o Estevão ou que o Endrick. Ou o João Pedro. Nossa, o João Pedro é muito mais... Não, o Endrick Diferente, ele né? reserva... Mas se o João Pedro for jogar, eu acho que ele vai jogar como o jogador que é aí referência. briga com o vai Endrick. jogar como 9. João Pedro briga com o O Endrick, Savinho Savinho não. briga com o Estevão, certo? Vai Mas jogar os dois pela vão ficar beirada. brigando no banco de reserva. O Savinho Acho briga que mais nenhum pelo dos lado dois começa. esquerdo, né? O Savinho briga mais com o Vinícius Júnior. Se a discussão é se ele vai colocar, não sei, o Rafinha no meio, o Rodrigo de falso 9, o Vini de um lado, você tem Perfeito. a outra beirada. Aí seria o Savinho. Então, mas eu não consigo entender como é que o Savinho faz tanta frente com uma promessa do futebol como o Estevão. O Lamine Yamal... Peraí, Nina. Peraí. O Savinho tem 20 O Savinho anos. é bola, gente. cara. O Savinho tem 20 Não, eu não anos. tô Tudo bem. falando que ele A não é gente é bola. muito fã do Estevão, mas o Savinho não, eu não é tô mais falando que ele não é bola. provado. Talvez Eu o até Dorival acho que- entenda Savinho como mais preparado pra esses jogos do que o E Estevão. ele tá numa sequência de titular do Manchester City. Pô. Ok, mas o que ele fez pela seleção? Mas é que que o ele Estevão começou a fez ser pela convocado mas agora. quantas Ele não vezes ele joga? teve a Mas oportunidade o Savinho de não fazer? teve tantas Ele entrou de oportunidades lateral assim esquerdo também. e foi mal pra Entendeu? caramba. Se a gente for entrar no debate do que o cara fez pela seleção, a gente vai cobrar aqui. Cadê o Andreas Pereira, que fez gol na última data? Entendeu? Cadê o... Igor Jesus, Luiz Henrique. entendeu? É, A não. gente... Não, eu acho que assim, se o Lamine Yamal tem a chance de ser o cara, por que o cara que é o nosso brasileiro, Mas aí- a gente não dá a chance pra Mas ele aí ser é o uma, cara, é uma questão entendeu? de... Mas o de- que é o Lamine Yamal, o que é o Estevão hoje? É, né? não. A diferença também é o técnico da Concorrência, Espanha. né? O técnico da Espanha, ele iniciou um processo de treinar todas as categorias de base da Espanha. Então, ele veio conhecendo esses moleques. Ele até chegar profissional. Quando ele lançou Lamine Yamal, quem é o nome do outro que ele lançou lá, cara? Até Novinho. acho, bem honestamente falando, que como? pelo Pedri. bem da final do Campeonato Paulista... Ele lançou outro cara no que meio, tanto jogadores entendeu? de Palmeiras como de Corinthians, o quanto menos esses caras jogarem, melhor pra final do Paulista. Ah, não. Mas aí Esquecendo pensando esse contexto. Não, mas você sem pegar esse o contexto, Savinho... porque é claro que o torcedor do Palmeiras, se for... Olha a que ponto chegamos, gente. O torcedor do Palmeiras não quer que o seu jogador jogue, porque pode... a seleção era pra significar exatamente o contrário, né? Era pro seu torcedor Não, mas querer ver o jogador acho que, representando. independente disso, é assim... O Savinho, ele tem uma amostra que ele tem 20 anos, joga no City, joga uma Premier League e vem de uma sequência forte no Manchester City. E tem talento, já mostrou. Isso, e E é um fez ótimo uma baita temporada no ano jogador. passado, Ano gente. passado jogou muito. O Estevão, ele tem potencial, obviamente, pra fazer frente e disputar por posição ali na frente, mas hoje ele é um cara que não tem 18 anos, se comporta num futebol de alguém que tem mais de 18 anos, Mas é verdade. também merece oportunidade. Merece Mas eu oportunidade, acho que é mas sempre como isso, titular... sabe? A gente sempre põe o Não, cara mas mais como pronto, titular- não põe o nosso Eu melhor acho que jogador. esses- O Savinho hoje é melhor que o Estevão. O Savinho hoje é o melhor jogador que o Estevão. Eu acho O que ainda Estevão- carrega Não sei se a um gente outro... crava O isso. Savinho, sim, o Savinho joga numa Premier League sendo protagonista. O Estevão é protagonista Então, aqui? Sim. Protagonista. Protagonista não, um pouco talvez demais. tenha o sido... ano, o ano do talvez City tenha tá sido tenebroso, Sim, não mas é? É o enfrentamento de adversário, isso tudo conta. Então por que o Murilo não é titular? Porque o Dorival A gente tem... tá falando de um Magalhães também, Marquinhos. cara. A gente tá É. falando de um Marquinhos que é de uma Não. liga muito pior. Mas o Não, Marquinhos não, é melhor não, que o Murilo. não. O Marquinhos é melhor zagueiro que o Murilo hoje. E mais testado também. Sim. Será que Oi, olha o que hoje ele tá o fazendo na Liga Marquinhos dos é mais Campeões. zagueiro que o Murilo? Sim, pra você fazer uma transformação assim, é assim, eu entendo o que você tá falando, Nina, que é importante, a gente sempre preza aqui, os melhores têm que estar em campo. Isso é verdade. pelo novo também, Só a que, gente por quer exemplo, ver vou novos citar um jogadores exemplo na aqui, seleção. tem jogador, eu não tô falando que isso é uma verdade, tem jogador que não rende na seleção brasileira. O Firmino era um monstro no Liverpool, não conseguia jogar por N fatores. Técnico, opção, se era 9, se não era, não jogava como 9 no Liverpool, não deu certo. Óbvio que o Murilo pode entrar na seleção e ser o melhor zagueiro que Magalhães, ser o melhor zagueiro que Marquinhos. Um outro ponto que entra é o seguinte, a gente não vê treinamento. A gente não acompanha treinamento. Então, você pode olhar Savinho no treino, não sei se é acima que Estevão ou não. Marquinhos no treino, não sei se imagino que seja. E o Marquinhos tem quantas Copas do Mundo? 2. Com 30 anos. Ele vai pra uma Copa do Mundo com 31 anos. É que a última dele, o encerramento da seleção brasileira ficou muito marcada por ele também, né? Sim. Batendo pênalti. Não, É. isso é verdade. Claro que essas coisas entram. O Thiago É que a Silva memória teve um mais episódio. recente que vão ter dele em Copa é essa, Mas né? Então isso eu acaba- não acho que nós tenhamos aqui um problema. Acho que nós não temos um problema com as escolhas do Dorival da equipe titular. Eu acho que o Brasil não joga mal porque ele escolhe Estevão ou Savinho, um exemplo.
Ainda bem que tem esses dois, né? Ou porque ele escolhe, a escolha é boa. enfim, João Pedro ou Endrick, eu acho que ou se ele escolhe um meio de campo, eu acho que é realmente o material humano você tem. A gente tava vendo a seleção da Argentina, cara, o PDV trouxe um ponto importante. A seleção da Argentina não tem praticamente um jogador em time que é protagonista em Champions League, que é protagonista em suas ligas, e é uma seleção atual campeã do mundo. Então, o coletivo, a gente tem matéria-prima, enfim, material humano com potencial. O ataque é muito bom, a zaga é uma zaga ok. Eu não gosto muito do meio de campo ali, com exceção de Gerson e, enfim... Deixa eu ver aqui. O Neymar, que tá fora. Acho que a gente tem dificuldades ali na volância desde que o Casemiro saiu, mas justamente, né? Porque o Casemiro não tá jogando muito bem no Manchester United. Mas eu acho que o Brasil tem que jogar melhor. Ponto. Pra gente matar aqui... A gente tava no ataque. Vamos lá. Você falou tudo isso pra falar o quê? Que o problema é o Dorival. Não, justamente hoje, pra mim, se você pegar... A gente viveu uma era do Tite aí, enfim, de resultados muito importantes em fase eliminatória, mas que em 2 Copas do Mundo, uma caiu nas quartas, outra caiu na semi, e teve dificuldades. 2 nas quartas, perdão. 2 nas quartas, uma pra Bélgica, outra pra Croácia. E hoje eu não vejo, independente de que estiver jogando, seja Estevão, seja Savinho... E eu prefiro o Estevão como jogador. Enfim, mas eu entendo a decisão do dependendo Dorival da de colocar o formação, Savinho na frente. enfim. E o